Essa que é a grande realidade. Logo no início do ministério de Jesus, né, nós podemos ver ele falando lá em Mateus, no capítulo 6, do Sermão do Monte, né? Não acumuleis, né, para outros tesouros sobre a terra. Né? No versículo 19 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Né? Versículo 24: não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer ou de beber. No versículo 25 ele diz: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Em Mateus 19, no versículo 16 até o 22, o evangelista narra o encontro de Jesus, que nós acabamos de ler, com esse jovem, né? Que chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer? Bom mestre, ele vai ser bom mestre, né? O que eu devo fazer para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele assim: vá, venda tudo que tem e traga para mim, e você vai ter um tesouro no céu. É assim que o texto diz? É assim que o texto diz, sim ou não? Os irmãos parecem ficar em dúvida. Vamos lá, Jesus diz: vá, venda tudo que tem, traga o dinheiro para mim, e você vai ter um tesouro no céu. Foi isso que Jesus disse? Ué, e o que foi que Jesus disse? Jesus não estava preocupado, não estava querendo o dinheiro dele, não? Queridos, Jesus não queria o dinheiro dele, não. Jesus queria salvar ele. Quando Jesus disse: vai, vende tudo que tem, Jesus falou: vai dar aos pobres. Jesus não pediu o dinheiro. Talvez alguém pense que Deus precisa do seu dízimo. Talvez alguém possa pensar que Deus precisa da sua oferta. Mas a Bíblia é clara: Deus é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa de nada seu. Ele precisa de você. Ele quer salvar você. E para salvar você, algumas coisas têm que ser colocadas em prática. E uma dessas coisas a ser colocada em prática é você tirar o Deus mamon da sua vida como sendo algo prioritário e colocar Deus no centro da sua vida. É por isso que ele disse, e deixa bem claro, né? Vá, venda tudo que tem, dê aos pobres e venha e siga-me. Que coisa interessante, né? Esse ato, se compreendido de forma prática, nós vamos ver que a devolução do dízimo, o doar da oferta, é um ato de adoração a Deus. Deus pede que nós o adoremos, mas nós devemos adorar a Deus de que forma? Com todo o nosso ser, com o nosso tempo, com o nosso talento, né? Com o nosso testemunho e também com o nosso dinheiro. Nós adoramos a Deus de todas as formas. Interessante que quando a viúva, né, quando os homens estavam lá na porta do templo, lá devolvendo o dinheiro para o templo, né, diz que cada um chegava lá e despejava aquela quantia grande de dinheiro e tal, e fazia questão de todo mundo ver, né? Mas diz que a viúva pobre chegou lá de forma escondidinha e colocou uma moedinha lá dentro do caixote lá do ofertório, e Jesus chama a atenção do discípulo dizendo o seguinte: ela deu mais do que todo mundo. Mas como deu mais do que todo mundo? Se for olhar proporcionalmente, quantidade, ela não deu mais. Como é que o cara que dá R$1.000, como é que o cara que dá R$1 deu mais do que quem deu 1.000? Tinha muita gente ali despejando dinheiro à vontade, ali, 1.000, 2.000, 3.000, e chega alguém que dá uma moedinha de 10 centavos e Jesus fala: olha, ela deu mais do que todos eles. Sabe por quê? Porque ela deu tudo que possuía. Ela deu o seu ser para Deus. Ela deu a sua vida para Deus. E no contexto da adoração, nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Nós temos que dar tudo para Deus. Eu pergunto: você tem dado o seu tempo para Deus? Você tem dado o seu talento para Deus? Você tem dado o seu recurso para Deus também? Lembrando que esse ato de adorar a Deus, né, é um ato que o próprio salmista, ele exclama diante de Deus no Salmo 116, 12, ele dizendo o seguinte: o que darei eu ao Senhor
ele tem feito por mim, mas o que eu posso dar para Deus? E em resposta à sua própria pergunta, o salmista responde de que vai dar o quê? Louvor, adoração, culto, coração. Ele vai dar tudo para Deus. Ele vai dar não só o dinheiro, vamos dizer assim, a bênção do que Deus já deu para ele na questão do dízimo da oferta, mas como também ele vai dar todo o seu ser em adoração a Deus. Portanto, meus queridos, declarar de que você ama a Deus, de que você serve a Deus apenas na teoria e na prática, ou apenas na teoria sem colocar isso em prática, não vai levar você a lugar nenhum. E o ato de dizimar, de ofertar a Deus, de colocar isso em prática, isso é uma declaração e um reconhecimento de que você tem, de que você não é dono de nada, mas que você é apenas um mordomo, você apenas cuida do que Deus lhe deu. Esse é o senso que nós cristãos temos que ter. O senso de que Deus é o dono e de que nós somos apenas o quê? Administradores. Lembra da parábola do homem que depois da grande colheita disse: puxa vida, agora eu tenho coisa suficiente, vou derrubar meu cedo, vou construir outros aqui e vou deitar a rede e vou viver arregaladamente, porque agora eu tenho o suficiente para viver. E Deus disse: louco, essa noite alguém pedirá tua alma o que tens, para quem será? Então tem muita gente que acha que tem alguma coisa nesse mundo. Ei, naquela casa que você mora hoje, daqui um dia alguém vai estar morando nela. Não é sua não. Você está pensando que é sua? Minha casa. Daqui um dia você morre e vai estar alguém morando lá. E não é você não. Por que você diz que é sua? Meu carro, meus bens. É o que? É seu? Você é apenas um administrador. E como administrador, Deus espera que você seja fiel. Lembra no final, quando Deus vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo inteiro, te colocarei. Então Deus espera que você seja fiel hoje no pouco que Deus lhe dá, no pouco que você tem. Em comparação a Deus, que é o dono de tudo, que nós temos para nada. Nós somos apenas administradores. O verdadeiro proprietário é Deus, E quando Deus nos dá o dom da vida, o dom que Deus dá, nós não podemos produzir nada, nós não podemos ganhar nada neste mundo se Deus não nos der saúde, não nos der força, não nos der coragem para que a gente possa conseguir as coisas. Então, como é que aquilo que a gente consegue, a gente pode achar que está separado de Deus, que foi a minha força, que foi o meu braço, que foi eu que construí tudo isso? Se você tem uma gripezinha, você já nem pode trabalhar mais. Não é? A dengue está espalhada aí. Quanta gente aí deitada uma semana todinha de dengue. Não aguento mais fazer nada, acabou. Mas como estou dizendo, a vida é minha. O que eu tenho é meu. Você não tem nada, meu filho. Nós não temos nada. Tudo pertence a Deus. O dom da vida, a saúde, tudo que nós temos pertence a Deus. E se Deus quiser, Ele tira de uma hora para outra. E aí? Então, o que Deus espera na prática de cada um de nós é que nós reconheçamos que Ele é o dono de tudo. E ao você dizimar, você está dizendo para Deus o seguinte: ó Senhor, o Senhor é dono de tudo. E eu estou lhe devolvendo algo que lhe pertence, que o Senhor me pediu. Agora, nós temos que lembrar também que o fato de a gente dizimarmos, o fato de nós dizimarmos, isso não quer dizer, que o restante que fica com a gente é nosso para a gente fazer o que quer. Não é. O que a gente acha que é, mas não é. Lembre-se, tudo que Deus coloca na nossa mão tem como propósito a nossa adoração a Deus. Só para vocês terem uma ideia, do que nós estamos falando, eu vou pedir para você abrir a Bíblia no livro de 1
2 Coríntios, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. O versículo é o versículo. Não, 2 Coríntios, capítulo 8, desculpem. 2 Coríntios, capítulo 8. E o versículo é o versículo 5. 27/4/2024, Capim Grosso, Bahia, Igreja Central, Adventista Central. Capítulo 8, 27/4/2024, Igreja Adventista Central do Capim Grosso, Bahia. Norte da Bahia. Pra quem não conhece, 1 hora de Jacobina, menos 1 hora. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando, vou trazer um contexto para vocês, né? O Senhor, ele nunca estabelece uma lei, queridos, que não seja para o nosso bem. Lembre-se bem disso. Toda lei estabelecida por Deus é para o nosso bem. Tem muita gente que acha que a lei de Deus, esses não de Deus é para o nosso mal. Ah, não pode isso, não adultere, não mate, não roube, não deseje nada do seu próximo, né? Tem gente que acha que a lei de Deus é feita para o nosso bem ou para o nosso mal. Toda a lei de Deus é feita para o nosso bem. Assim como Deus falou no que diz respeito ao sábado, né? A mesma coisa que Deus falou no que diz respeito ao sábado, Deus também falou no que diz respeito ao dízimo. O sábado, o sábado foi feito por quê? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não é isso? A mesma coisa no que diz respeito ao dízimo. O dízimo foi estabelecido por causa do homem. Não foi o homem por causa do dízimo. Então, quando Deus estabeleceu a questão do dízimo e da oferta para mim e para você, né, nós temos que entender que essa é a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira relação que Deus quer ter com os seus mordomos, né? E de que a devolução do dízimo não nos dá o direito de a gente usar o dízimo da forma que a gente quer, né? Acabamos de citar isso. Aí, quando você chega no livro de Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 5, né? O apóstolo Paulo está relatando aí uma coleta que foi feita para os irmãos lá de Jerusalém, né? E aí, quando chega no versículo 5, ele fala o seguinte: fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. O povo da Macedônia, né, os irmãos pobres da Macedônia, fizeram muito mais do que era exigido deles. Eles deram muito mais do que os outros. E a pergunta é: como é que alguém sendo pobre pode dar muito mais do que os outros? Como isso pode acontecer? Sabe qual é o princípio? O princípio está no próprio texto, gente. Olha o que é que o texto diz aí, ó. Versículo 5, olha só. Fizeram até mais do que esperavam, pois o seu primeiro passo foi o quê? Foi o quê? O que é que diz o texto? O seu primeiro passo foi o quê? Não estão lendo a Bíblia, não abriram a Bíblia. O pregador está enfadando. 2 Coríntios 5:8. Eles fizeram mais do que os outros, porque o seu primeiro passo foi o quê, gente? Eles entregaram-se ao Senhor. Fizeram até mais do que esperavam, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Quando você se entrega a Deus por completo, esse deve ser o primeiro passo que cada um de nós temos que fazer. Na mordomia cristã, o primeiro passo que eu tenho que dar é entregar a minha vida para Deus, é me entregar assim para o Senhor. E Jesus está dizendo: filho meu, dá-me o quê? O teu coração. Eu me entrego para Deus. Quando eu me entrego para Deus, quando eu entendo que Deus é o dono de tudo e que minha vida pertence a Ele,
aí eu sou muito mais generoso. Mas quando eu acho que eu sou dono das coisas, aí eu sou menos generoso. Aí eu sou menos generoso. O que é que isso tem nos dizer, querido? Uma oferta liberal, né? Uma doação de dinheiro substancial, ou até mesmo uma oferta liberal de serviço, não é o suficiente para cobrir a nossa consagração deficiente e inadequada. Tem gente que acha que dizimar e ofertar é o suficiente para achar que a minha vida ou que a sua vida é consagrada. Não. Eu vou dar o dinheiro e aí minha vida eu sou uma pessoa consagrada. Eu vou dizimar e aí eu sou uma pessoa consagrada. Não é isso não. Você primeiro se consagra para depois você dizimar e ofertar. Eles doaram mais porque primeiro eles se deram ao Senhor, eles se consagraram ao Senhor. Então quando você se consagra a Deus, você oferta, você dizima. Enquanto você não se consagra, você apenas dá, achando que isso pode até suprir o outro lado, né? Da consagração, de você achar que é um crente. Não, eu sou um crente, né? Eu sou um crente o suficiente porque eu dou dízimo, dou oferta, eu faço tudo direitinho e por isso o Senhor tem que me salvar, porque eu faço as coisas direitinho. Isso é o que fazia um jovem rico. Ele dizia: eu guardo os mandamentos tudinho desde criança. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultério, eu não faço nada de errado. Mas ele sentia no seu coração um profundo vazio ainda. Ele sentia um desejo de salvação que ele achava que ainda não estava completo. E é por isso que ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Deus falou para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Porque o primeiro passo, querido, é seguir a Jesus. O primeiro passo é consagrar minha vida a Cristo. Aí depois eu guardo o sábado, aí depois eu devolvo o dízimo, aí depois eu não roubo, aí depois eu não mato, aí depois eu não adultério, mas tudo isso vem em consequência da minha consagração a Deus. Agora, eu posso fazer tudo isso sem consagrar minha vida a Deus. Aí tem muita gente que acha que vai dar o dízimo para ser salvo. Tem gente que acha que vai guardar o sábado para ser salvo. E não é assim. Nós precisamos nos dar por completo a Deus se nós quisermos ter a salvação. E em consequência da nossa entrega, da nossa consagração a Deus, aí nós voltamos a praticar tudo isso. É por isso que muitos naqueles dias, diz a Bíblia, que vão dizer para o Senhor o seguinte: Senhor, mas em teu nome nós excluímos o demônio, nós ajudamos os pobres, nós ofertamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Já os outros, Jesus vai dizer: estive nu e me deste de vestir, estive com fome e me deste de comer, era forasteiro e me hospedaste. E o Senhor vai dizer, e eles vão dizer: mas Senhor, eu não lembro de quando eu fiz isso. E o Senhor vai dizer o quê? Todas as vezes que vocês fez a um desses pequeninos, a mim o quê? A mim fizeste. Ou seja, todos esses atos eram resultado de uma consagração, de uma vida de entrega a Deus. Então, queridos, o nosso apelo nessa manhã de sábado é que você consagre a sua vida a Deus. Ser mordomo é algo solene, é algo que nós temos que entender, que um dia nós temos que prestar contas a Deus. Deus nos colocou nesse mundo como administradores de tudo aquilo que lhe pertence, e vai chegar um dia que Deus vai pedir conta para mim e para você de tudo que nos foi dado. Não é só do dinheiro, não. Deus vai pedir conta do seu tempo, Deus vai pedir conta do seu talento. Deus deu talento a cada um de nós para fazer algo para a sua obra, e muitos estão aqui enterrando os talentos. Acham que vir para a igreja todo sábado é o suficiente, mas não quer desenvolver os seus dons, não quer desenvolver os seus talentos, não quer fazer algo para Deus. Deus vai pedir conta de tudo isso. Agora, quando você consagra a Deus a sua vida, todas essas coisas vêm em consequência dessa consagração a Deus. Por que é que os valdenses, na lição da escola sabatina, e esses pioneiros, eles eram capazes de dar vida pelo Evangelho?
porque eles tinham uma vida consagrada a Deus, eles entendiam o verdadeiro cristianismo, eles entendiam